Entendi. Segundo caso, que foi aqui, recorde de audiência aqui no Portal do Gida. Aqui a gente só tem treta, tá, doutor? Se você quiser passar um dia aqui com a gente, eu te passo um dia aqui te passando treta. Cara, a gente denunciou aqui, vem denunciando já há algum tempo, a questão das reformas dos policiais militares, né? E existe uma questão hoje, a entrevista do Ricardo Chavante, ele até brincou, né? Brincou, mas num tom de denúncia, falando que é a máfia do branco, a máfia da venda de reforma dentro da Polícia Militar. E aqui eu estou falando de crime, tá? Não, poderia ser uma outra área, um outro advogado, mas aqui a gente está falando de crime, tá? Que é a troca de CID, né? A corporação, ela determina ali um julgamento para a vida toda do policial, né? Através de um laudo de 2, 3 minutos por médicos que foi comprovado que não existia nem o mínimo ali requerido pelo CREMERG, que é o RQE, e a gente não tem nenhum pronunciamento da CREMERG, nenhum pronunciamento da corporação com relação a isso, e militares ali com problema de coluna sendo reformado por cota por problemas mentais, como é que é? Doença, ele falou doença incurável, e aí ela determina ali assim o seguinte, ó, o cara não pode prover aqui dentro da corporação, ele não pode mais trabalhar, mas pode prover fora. Só que quando o cara chega aqui fora, ele tem um laudo de maluco, e o cara tinha problema de coluna. Então, só aqui no meu canal foram umas 4 denúncias. Era um com câncer, laudo de maluco. Outro com problema de coluna, laudo psiquiátrico. E sim, avaliações de 2, 3 minutos. O que eu achei mais bizarro, que é o que eu quero te perguntar, é o seguinte. Mas eu falei, pô, mas Chavante, depois disso aqui parece que tem 3 médicos lá que assinam. O que pode ser feito depois disso? Porque se isso não é a realidade. Ele falou, isso é irrecorrível. Não. É isso que eu queria perguntar a um advogado que soubesse da área. Ele pode... Eu quero saber o que esse cara pode fazer agora. Nós temos no artigo 5º, salvo me engano, inciso 45, a inafastabilidade do Poder Judiciário. Nada que é decidido por instâncias administrativas está afastada do controle do Judiciário. Sim. Tá? O Judiciário até tem um afunilamento em relação a isso, que ele diz que é discutido em processo administrativo, que desde que não haja violação ao devido processo legal, eles não se intrometem, do ponto de vista leigo, né? Mas nada é inafastável do Poder Judiciário no nosso ordenamento jurídico. Não existe nada que imune uma revisão judicial, judicial review. Não existe isso. Então não existe uma decisão irrecorrível administrativamente. Isso pode ser reversível. Isso pode ser reversível. Se essa decisão foi feita oriunda de um processo administrativo dentro de uma secretaria, eu posso, evidentemente, diante da decisão do secretário de Estado, eu posso fazer um recurso administrativo impróprio. Inclusive, isso já foi discutido, isso teve até um parecer normativo da AGU, mas era em relação a autarquias para o ministro de Estado. Mas fazendo uma pequena equiparação, se eu posso fazer um recurso administrativo de uma autarquia para um ministro de uma pasta, por que eu não posso fazer um recurso administrativo de um secretário de Estado para o governador? Primeiro ponto. Antes de uma análise judicial. E se numa análise judicial, se existe uma violação ao devido processo legal na tramitação desse processo administrativo, se essas informações, seja ela no ponto de vista processual, no ponto de vista material, ou seja, as informações que estão sendo veiculadas naquele processo administrativo não traduzem a realidade, o judiciário ele pode rever aqueles atos. Então, se eu tenho um laudo médico exaurido por um médico oficial da corporação, que diz um determinado diagnóstico, mas eu tenho diversos laudos médicos. Que eles não aceitam dentro da corporação. Dentro da corporação, mas aí eu tô fora da corporação agora. Tô falando no nível de ação judicial, discutindo a validade de um ato administrativo. Eles menosprezam todos os laudos. Todo ato administrativo ele pode ser rediscutido na seara judicial. Então eu tenho um laudo da administração, tá? Um laudo da administração pública dizendo um determinado ato. E eu tenho vários laudos de médicos com exames que dizem ao contrário, e a administração
se coloca numa posição de ignorância em relação a essa prova produzida, algo está errado. Então vamos discutir judicialmente. Aí o juiz vai fazer o seguinte: bom, o Estado está dizendo A, o servidor está dizendo B. Vamos determinar uma perícia médica, que seja por uma junta médica, e vamos ver quem é que tem razão, no ponto de vista médico. Aí um médico, perito judicial, nomeado pelo juízo, vai pegar a informação médica do Estado, vai pegar a informação médica do servidor e vai fazer a própria avaliação dele no servidor. E vai chegar a uma conclusão médica. O juiz ele não está atrelado ao laudo. O próprio CPC diz que o juiz não está atrelado ao laudo. Mas se a partir do momento que ele determina uma produção pericial, ele tem interesse na prova técnica. Sim. Então, se temos uma divergência médica ao qual o Estado se nega a apurar, o judiciário tem todo o dever e direito de rever isso. Claro que se o material probatório médico produzido pelo servidor não for colidente, vai ser mantido o ato. Se não for, evidentemente o juiz vai dar uma sentença desconstituindo aquele ato, determinando a substituição para um outro de acordo com a condição médica dele. As controvérsias é o seguinte. Primeiro, quem está dando o laudo não é psiquiatra. São médicos de outras especialidades. Segundo, essas consultas que definem a vida toda do cara duram 2, 3 minutos. Cara, eu perguntei a todos. É possível você avaliar se você é maluco ou não com uma consulta de 2, 3 minutos, sem ter os exames específicos? Cara, não é viável isso. Num ponto de vista leigo, eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas eu também não posso, porque eu não sou médico. Eu não posso menosprezar o trabalho do profissional que está lá. Então, vou fazer uma análise assim, meio que uma opinião minha, tá? Primeiro ponto. Não cabe naquela questão que você falou? Você precisa me provar que eu não sou inocente? Não cabe naquela questão? Eu tô usando só as palavras agora quanto a isso? Cara, me prova que eu sou maluco. Me faz um exame. Sim, eu concordo. Mas, por exemplo, eu não posso chegar e falar pro senhor o seguinte: não é possível que, é possível que uma consulta de 3 minutos o cara se apurar se o cara é maluco ou não. Capaz eu dizer, se eu olhar pra pessoa com 10 segundos, eu posso dizer que a pessoa é maluca, né? Esse maluco não é 22, é 44. Mas enfim, tô brincando agora. Eu não posso te dar essa opinião. Agora, se existe uma divergência, se existe um descontentamento, até de forma reiterada, da forma que esses exames são realizados, o Ministério Público, através da promotoria de tutela coletiva, que tem a atribuição para apurar isso aí, tem que ser acionada e ali, evidentemente, apurar como que é feito esses exames. Vamos entrar no crime agora? A própria CREMERG declarou que não pode ser trocado esse CID. Tipo assim, eu tenho um CID teu aqui de problema de coluna. A partir de agora você vai ter problema mental? Não tem lógica, né? Na verdade, para mim, soa até como uma falsidade ideológica. Eu tô atestando uma informação falsa. Apesar de ter um crime específico. São informações que tem nos nossos vídeos aí. Apesar de ter até um crime específico de atestado médico falso, que na verdade isso é um atestado médico, né? Enfim, sobre isso. Mas, realmente, você não pode dar um diagnóstico diferente do que existe. Primeiro, pela lógica, e segundo, que, você na qualidade de médico, dando um diagnóstico errado para uma pessoa se aposentar é muito grave.